Diante de todo o contexto, né, que a gente vem falando há dias, eu não fui, né, ao velório da minha mãe, eu não fui ao enterro, eu não participei, não foi por não querer ir. Era uma estrada de 700 quilômetros e não tinha condições, assim, né, pra eu parar pra ir ao banheiro. Se eu precisasse de ir ao médico ou alguma coisa acontecesse, né, com a gravidez, eu ter condições de ser internada, nada disso. Sem contar as emoções que eu ia viver nesse processo todo com a despedida dela. Então ficou assim uma lacuna, ficou um vazio, ficou uma coisa mal resolvida, vamos dizer assim. E aí eu, nessas minhas procuras de me readaptar e ser resiliente e transformar essa dor numa coisa mais não menos sofrida, mas mais significativa para um ponto positivo, né? Para eu voltar a olhar para o copo meio cheio e parar de olhar só para situações complicadas. Eu procurei a ajuda de várias pessoas e uma até virou minha amiga. E lá, né, a gente fez uma dinâmica onde ela falou pra mim: Nossa, você tem muita saudade da sua mãe. Eu falei: Ah, eu sinto. Ela falou: Então vamos fazer uma dinâmica. Você vai fechar os olhos, vai imaginar que tua mãe tá na tua frente e você vai abraçar e falar o que você quiser. E isso foi assim, claro, gente, isso tem técnica, tá? Não é só uma amiga que fez isso, é uma profissional habilitada para fazer a dinâmica. E ali eu coloquei para fora e falei coisas e senti também situações que eu não imaginava que estavam dentro de mim. Né? Já fazia 2 anos que eu tinha perdido minha mãe e eu não sabia que eu sentia aquilo. Por exemplo, que eu sentia uma certa culpa de não ter ido ao velório, que eu sentia que eu deveria ter feito algo a mais, que eu sentia vontade de desistir da minha própria vida para poder ver minha mãe, né? Coisas que estavam muito imersas no meu subconsciente. E foi um momento assim que eu no colocar aquilo para fora, no falar, no ouvir essa pessoa tecnicamente também conversar comigo e me mostrar que estava tudo bem, né? Que era isso mesmo, que a vida tem o seu curso e que ela não é interrompida antes da hora e não deve ser interrompida antes da hora, que minha mãe tinha cumprido a missão dela e que eu tinha que cumprir a minha, que tudo ia ficar bem, que tudo ia se transformar de uma forma positiva se eu começasse a encarar as coisas de uma forma positiva. E aí depois que isso tudo acabou, né, essa tempestade de emoções e de ideias, foi ficando muito claro para mim que ali eu enterrei, né? Eu enterrei uma situação, eu fiz a transição da perda da minha mãe para passar para a parte de superar, né? De começar a olhar para mim mesmo, de começar a olhar para minha saúde, de começar a olhar para minha vida, de voltar a ter meu amor próprio, de voltar a me preocupar com as coisas que faziam sentido, que estavam vivas, né? A transformar vidas de pessoas que conviviam comigo, a levar esperança para essas pessoas. Então foi decisivo para mim, de uma certa forma, enterrar minha mãe. E hoje eu vejo as pessoas na pandemia, né? Muitos não podem enterrar seus entes queridos, muitos não podem nem ter acesso, né, à fisionomia da pessoa no caixão, porque não tem condições por causa do risco, né, do vírus. E aí eu vejo que eu passei tudo isso anos antes, de uma certa forma, claro, de uma proporção diferente, né? Porque minha mãe teve um velório e tal, mas eu não participei. E eu passei isso, eu fico vendo, eu fico pensando, gente, eu passei tudo isso antes. Né? Então eu sei o que essas pessoas estão sentindo, eu sei o que essas pessoas estão falando, eu sei que esse vazio de não poder ter ido a um velório, eu sei o que falta que é não se despedir, não, né, prestar a última homenagem, não tá nos últimos momentos, não poder entrar, mesmo ela estando em coma, me despedir dela fisicamente naquele momento. E eu fico pensando também no sofrimento dessas pessoas e fico com mais necessidade ainda de trazer depoimentos para que essas pessoas entendam que com o passar do tempo e dependendo da forma como elas forem conduzindo a vida delas, a vida vai continuar, a vida vai sempre se renovar, porque são ciclos, né? Como diz meu filho mais velho, mãe, é a vida.